Talvez você já tenha ouvido aquele ditado: Deus cria e o diabo copia. Na política, isso acontece mais do que você imagina. A bandeira GLS, imitando o arco-íris, por exemplo, foi criada em 1978. Gilbert Bake, um ativista gay e drag queen, foi quem propôs esse símbolo que na época tinha 8 cores. Em 1979 foi feita uma adaptação que mudou para 6 cores. O apagamento dos nossos valores, a subversão dos símbolos, das verdadeiras histórias, dos mitos importantes, tudo isso faz parte de uma estratégia woke, progressista e esquerdista. O verdadeiro significado do arco-íris não tem nada a ver com orgulho, muito menos com práticas mundanas. O arco-íris nos convida a olhar para cima, a olhar para o alto. Esses movimentos, como o movimento gaysista e tantos outros, nos convidam a olhar para baixo. Mesmo entre os pagãos, no mundo clássico grego, no mundo da Ilíada, esse arco, o arco-íris, é o arco da deusa Íris, representando uma conexão e uma mensagem dos deuses aos homens. Trata-se de algo transcendente, muito mais importante do que práticas sexuais ou teimosias mundanas. A própria deusa Íris é muitas vezes descrita como uma virgem, pois ela vivia sem tempo para outras funções além da elevada missão de ligar terra e céu. Na tradição judaica e cristã, o símbolo do arco-íris serve ainda menos às causas mundanas. É o símbolo da aliança de Deus com a humanidade. Já que o movimento gay gosta tanto de fazer releituras de obras de arte, nós poderíamos falar então sobre algumas. Alguns pintores famosos reproduziram arco-íris em suas obras, mas certamente a mais completa obra que representa um arco-íris e que revela o verdadeiro significado do arco-íris é a paisagem de Noé oferecendo um sacrifício de gratidão a Deus, exposta no Museu Städel, em Frankfurt, na Alemanha. O Joseph Koch é um artista que pintou esse quadro e que mostra nesse quadro 4 homens e 4 mulheres, 4 casais que repovoariam a Terra. E não podia ser diferente, pois assim como Deus, quando começou a raça humana, começou com um casal, ele recomeçaria tudo com muitos casais, com casais. O variado número de espécies de animais também mostra a criatividade divina. Os animais também foram separados em espécies e em casais conforme a sua necessidade de reprodução e sobrevivência. Outra pintura que retrata essa variedade de espécies é a pintura Depois do Dilúvio, do Savory, que está exposta no Palácio de Zwinger, em Dresden. Mas vamos voltar para a pintura do Koch. Essa pintura é inspirada nas Montanhas Sabinas, onde esse artista viveu em Roma durante 30, 40, um pouco mais de 40 anos. E a beleza dessa paisagem, dessa pintura, equilibra cuidadosamente a relação entre a natureza e a história bíblica, como a esperança de um recomeço. Mas recomeço para quê? Recomeço para toda a raça humana que estava chafurdada em pecado, em iniquidades, em práticas que ofendem a Deus. E o sacrifício de Noé, então, é um ato de gratidão a Deus por ter sido salvo. Nesse recomeço, Noé aparece como um patriarca que agrada a Deus oferecendo um altar. É inegável que na nossa tradição, no Ocidente, na nossa religião também, a importância do patriarca se destaca como um líder que trabalha para reaproximar a sua família de Deus. E também é por isso que os inimigos do cristianismo, os inimigos da nossa fé, os inimigos da nossa cultura atacam tanto a masculinidade e o patriarcado. Mas há outros detalhes nessa pintura. Apesar da figura central do pai, toda a família ao redor parece comprometida com o mesmo propósito. Com seus corpos projetados ao centro da paisagem, o altar religioso, todos querem agradar a Deus. Outro detalhe interessante é observar que todas as mulheres estão com objetos de trabalho nas suas mãos, como parte fundamental dessa nova missão. Uma mulher segura uma ferramenta de trabalho da terra, outra se aproxima com a madeira e uma terceira está segurando uma vasilha que será usada no altar. Olha só, Filippo Pilizzi, que é um pintor italiano, também retratou um discreto arco-íris como sinal de Deus para os homens da terra, em uma obra chamada A Arca de Noé. Talvez não seja por acaso que o tradicional arco-íris fosse sempre representado com 7 cores, sendo que 7 é um número que simboliza o divino, enquanto 6, como as 6 cores da bandeira LGBT, simboliza o homem e o que é terreno. Ao passar pela terra, essa é uma escolha que nós temos que fazer: viver para os prazeres mundanos ou viver para Deus. Essa decisão todos nós temos que tomar, todos os dias, e parece que alguns movimentos políticos já fizeram a sua escolha. A história do dilúvio nos lembra dos nossos pecados e que jamais deveríamos nos orgulhar deles.
mas deveríamos ter contrição e arrependimento. Isso serve para qualquer pecado, especialmente os meus e os seus. Devemos começar essa conscientização por nós mesmos. Claro que já é um grande passo, né? Já é grande coisa nós não termos transformado os nossos pecados em bandeiras políticas, como certas pessoas fazem. Também estamos indo muito bem porque nós não satirizamos a nossa fé, nós não zombamos de Deus. Também estamos de parabéns porque nós não nos comportamos como animais em praças públicas ou em manifestações públicas. Mas isso não é suficiente. De hoje em diante, toda vez que você vir um arco-íris, lembre-se de pedir a Deus perdão para os nossos pecados e misericórdia para a nossa geração toda. Porque é isso que o arco-íris deve nos lembrar. Não é a virtude da coragem que fica evidente nesse tipo de barbaridade que aconteceu nas Olimpíadas, mas sim a falta de talento, a falta da criatividade e, mais uma vez, a cópia e o escândalo. Isso tudo só mostra a pobreza cultural que se disfarça em combate ao preconceito. Se o movimento gay realmente quisesse confrontar o preconceito e afrontar as religiões patriarcais, ele começaria questionando a mais patriarcal de todas as doutrinas, a doutrina islâmica. Um levantamento recente mostrou que 69 países ainda criminalizam o homossexualismo no mundo. Na Arábia Saudita, se você praticar atos homossexuais, você vai ser condenado ao açoitamento, castração química e até pena de morte. No Marrocos, os atos homossexuais são ilegais desde 1968 e na Tunísia desde 1913, só para você ter um exemplo. Isso não deveria ser, então, um motivo justo de uma luta justa do movimento gay? Claro que sim, até porque, historicamente, uma sociedade patriarcal nunca termina. Ela apenas é substituída ou esmagada por outro povo ainda mais patriarcal.